Se o dinheiro está curto, a solução é mais dinheiro ou menos gasto? Sou Natália Arizona e nesse vídeo eu quero te ajudar a fazer o teu dinheiro sobrar mais. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que fez o meu workshop de organização financeira e ela estava me contando que o esforço dela sempre foi em fazer mais dinheiro, mas que desde o workshop eu tinha instalado um negócio no cérebro dela e tudo tinha mudado. Uma das coisas que eu falei lá no workshop é que a nossa solução padrão para a falta de dinheiro é tentar fazer mais dinheiro, tentar vender mais, tentar aumentar salário. Só que se a gente não sabe para onde o nosso dinheiro está indo, mais dinheiro dificilmente resolve alguma coisa. E não, eu não tô maluca, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Quando entra mais dinheiro, a gente tende a se permitir mais, a comprar mais, a gastar mais, e quando vê, tá no mesmo patamar e de novo tem que ir atrás de fazer mais dinheiro. E o que ela falou que desde o workshop ela estava prestando mais atenção no que ela estava gastando, percebendo mais para onde o dinheiro estava indo e descobriu um monte de gasto besta que não precisava. Ela me contou que desde que ela fez o workshop, que não tem nem um mês, ela já tinha economizado pelo menos uns R$ 1.000. Ou seja, o workshop já se pagou algumas vezes. E ela complementou, falando que ela não tinha parado de tentar fazer mais dinheiro, de vender mais, mas ela tinha entendido a importância de olhar para o gasto, de saber para onde o dinheiro dela estava indo. E eu sei, muita gente acha que diminuir gastos é dar um passo atrás, é escassez, mas não é bem assim. Eu vejo muito isso nos meus atendimentos, esse esforço de aumentar o ganho que depois volta para o 0 a 0 e não resolve muita coisa. Eu poderia te contar um monte de história aqui, mas eu vou te contar a da Ellen, só para ilustrar como é que isso acontece. A Ellen é designer e estava de saco cheio de estar sempre faltando dinheiro. Como ela trabalha para ela mesma, ela precisava de mais clientes, ela foi atrás, conseguiu, e daí ela estava trabalhando muito mais. Ela estava trabalhando além do dia, estava trabalhando de noite, final de semana, e ela conseguiu aumentar o ganho dela. Só que um belo dia ela percebeu que ela tinha dobrado o ganho, mas não estava sobrando nada, continuava faltando dinheiro e para piorar ela tinha tido um imprevisto no meio do caminho e estava com algumas dívidas. Mas por que isso acontece? Por que mais dinheiro não resolve o problema da falta de dinheiro? Porque a gente não é tão racional quanto a gente imagina, porque o nosso cérebro tem um monte de viés que o marketing sabe explorar muito bem, porque a gente gosta de se agradar, a gente gosta de se permitir, de comprar, a gente gosta de ter coisas mais compatíveis com o nosso salário, tipo trocar de carro, e daí esse carro gera outros gastos. E daí, se a gente não sabe para onde o nosso dinheiro está indo, ele vai seguir sumindo, independente da quantidade que a gente fizer. E eu vou te contar que eu já vi isso em salários bem altos, 10 mil, 30 mil, 50 mil, e o dinheiro simplesmente desaparecendo e sobrando zero para a pessoa, inclusive fazendo ela gerar dívidas. E eu já vi salários muito mais baixos, onde a pessoa conseguia investir um bom valor todo mês. Não é sobre quanto tu ganha, e sim como tu usa esse dinheiro. Pensa na tua vida financeira como se fosse um balde. Eu tentei gerar a imagem de um balde furado numa IA, não consegui me entender muito bem com ele, eu queria que saísse a água dos furinhos, ele não fez isso. Mas tu consegue entender o que eu quis mostrar aqui, né? A tua vida financeira é um balde que tem alguns furos que são os teus gastos. A gente tem alguns gastos fixos, que são alguns buracos fixos desse balde, e a gente tem alguns gastos variáveis, que são aqueles que vão variando a cada mês. E alguns meses vão estar bem pequenininhos, outros meses vão estar enormes. O dinheiro que tu faz ou o teu salário é como a água entrando nesse balde. Se é muita água e pouco furo, ou seja, se é muito dinheiro e pouco gasto, a água vai começar a se acumular ali de um mês para o outro, para o outro, para o outro, até que chega um ponto que teu balde está tão cheio que aqueles furinhos já nem influenciam muita coisa. Mas se tu tiver muito furo nesse balde, a água vai passar muito rápido e já vai ficar vazio de novo. E a nossa tendência com o aumento do ganho é aumentar esses furos, é aumentar os gastos. E daí o dinheiro escorre cada vez mais rápido e o balde está de novo vazio e tu tem que de novo fazer mais dinheiro e entra dinheiro e já escorreu e tem que de novo fazer mais dinheiro e está sempre buscando mais dinheiro para conseguir tentar ficar com alguma coisa. Ah, mas eu já tentei resolver isso. Eu anoto os meus gastos numa planilha, num aplicativo. Que legal, parabéns, é um ótimo começo. Mas o que que tu faz com essas informações que tu anota? A anotação de gastos é passado e a gente não muda passado. No máximo a gente consegue se arrepender, mas se a gente não agir em cima desse arrependimento, não serve de nada. Anotar gastos não resolve muita coisa se a gente não usa essas informações para planejar como vai usar o nosso dinheiro. Então, o que que a gente precisa fazer para o dinheiro render mais? A primeira coisa é entender para onde o nosso dinheiro está indo. Então, tu vai precisar ter uma anotação, seja em planilha, seja em papel, seja em aplicativo, de todas as entradas e todas as tuas saídas de dinheiro. Depois que tu anotou, a gente vai para o segundo passo, que é organizar, ou seja, a gente vai somar por áreas. Ah, todos esses gastos aqui são gastos de moradia, todos esses aqui são alimentação, todos esses aqui são lazer, esses aqui são transporte. Então a gente vai somar isso por áreas para entender para onde o dinheiro realmente foi. E cartão de crédito não é uma área, tá? Tu vai ter que pegar a tua fatura de cartão de crédito e colocar cada um dos itens na tua anotação para conseguir classificar eles direito. Colocar cartão de crédito como uma coisa única lá é a mesma coisa que colocar boleto
e um valor total. Tá, mas boleto de quê? Cartão de crédito é só uma forma de pagamento. A gente precisa abrir isso na nossa planilha, aplicativo, caderno, seja onde for. Tá com todos os teus totais aí? Ótimo. Agora a gente vai analisar e agir. Onde é que eu estou gastando demais? O que desses gastos é só dinheiro jogado fora, não está me dando nenhum ganho? O que disso aqui eu posso substituir por uma versão mais barata que também me atende? No que eu estou gastando demais e eu preciso colocar um limite, um teto de gastos? E aqui tu não precisa se impedir. Muitas vezes a gente passa de, eu gasto demais com isso, então agora eu vou gastar zero. Não precisa ser assim, mas precisa ter um limite para tu não extrapolar. E quando tu tem um limite, além de tu guardar mais dinheiro, né, não gastar esse dinheiro, tem uma outra vantagem que é que tu aproveita mais aquilo. Se tu pode tomar um café a qualquer momento de qualquer dia, a hora que tu quiser, tu não aproveita tanto, mas se tu tem direito a 4 cafés por mês, tu vai tomar aquele café com muito mais presença, tu vai curtir aquilo muito mais. E aqui vale lembrar que se teu dinheiro está sendo gasto com coisas que não importam, que não te dão ganho, ele vai faltar para as coisas que importam e para os teus sonhos. Quais são os teus sonhos que estão sendo adiados por causa desses pequenos gastos do dia a dia? Percebe aí do que tu está abrindo mão quando tu gasta como gasta? Quais são aquelas coisas que tu sempre fala que gostaria de comprar, de ter, de fazer, mas que tu tá sempre jogando para um momento no futuro porque nunca tem dinheiro para fazer. Sabe aquele estresse quando o dinheiro tá faltando? O antídoto disso é ter dinheiro, o que fica bem difícil quando tu tem um monte de gasto levando teu dinheiro embora. A gente pode até achar que é muito lógico, que a gente toma decisões racionais, mas não é bem assim que a banda toca. Na real, a gente só faz aquilo que a gente enxerga o ganho. Então, se tu não enxergar o ganho de não gastar, tu pode até te impedir de gastar por um tempo, mas isso não vai durar muito tempo. Logo em seguida, tu vai cansar disso e vai voltar a gastar normalmente. Então percebe o que tu ganha se tu não tem aqueles gastos. É tranquilidade? É o teu dinheiro te comprando segurança? É a maravilha de não sofrer por causa de dinheiro? É algum sonho que tu quer conquistar? Isso tem que estar muito claro para ti, porque senão tu não vai persistir. O que a gente está fazendo é fechando um pouco daqueles furos do teu balde financeiro, para que o dinheiro não escorra tão rapidamente, para que tu consiga ficar mais com o teu dinheiro. E ajuda muito se tu criar algumas estratégias para proteger o teu dinheiro de ti mesmo. Por exemplo, se tu sempre vai num lugar e sempre gasta um dinheiro que não precisava, não leva cartão, não leva celular, não leva dinheiro, te impede de comprar aquilo. Desinstala aplicativo de loja, ou pelo menos tira a notificação desses aplicativos. Descadastra o teu cartão de crédito dos sites, das lojas, para ficar sempre mais difícil de comprar, para criar um espaço entre tu e o gasto de dinheiro, né? E tu e a compra, para dar tempo de tu pensar se tu realmente quer comprar aquilo. Afinal, são essas decisões do dia a dia que vão construindo as tuas finanças mensais. E a nossa decisão de compra costuma ser, em primeiro lugar, um quero ou não quero, o que é uma pergunta burra, porque a gente sempre quer. A gente sempre quer uma coisa nova, a gente sempre quer comprar alguma coisa. Comprar é gostoso. Então, essa não é uma pergunta muito boa. E a próxima pergunta é: consigo ou não pagar por isso? Só que essa também não é uma pergunta boa, porque a gente pode distorcer muito isso. A gente olha, mas é só 50 pila por mês, com certeza eu consigo pagar. Só que aquele 50 se soma com outros 50 e mais outros 30 e outros 70 e quando vê dá uma fatura assustadora. Esses tempos uma cliente estava me contando que ela fez um negócio muito ridículo. Palavras dela, tá? Ela que me chamou assim. Ela vinha pagando a fatura sem olhar o valor. Ela estava com medo de olhar a fatura, ela sabia que estava exagerando, mas ela não queria lidar com aquilo. Aí ela começou a mentoria e é óbvio que eu mandei ela olhar para a fatura, né? Para ela entender para onde estava indo o dinheiro dela. Aí quando ela abriu a fatura, era, sei lá, uns 8 mil reais. Aí ela não podia ser 8 mil. Só tinha gastos pequenos ali. Como é que 50, 100 gastos pequenos assim iam somar 8 mil reais? A companhia lá do cartão deveria ter errado a conta. Ela tanto não acreditou que ela pegou uma calculadora e somou um por um dos itens de compra ali. E vejam só, deu os 8 mil reais. Aí ela veio me contar rindo desse ridículo, né? De ter somado aquilo por não acreditar que compras pequenas pudessem somar um valor tão alto. Uma soma. A nossa conta mental nos engana muito, distorce muito e a gente acha que é só aquilo e que a gente consegue dar conta de pagar. E muitas vezes não consegue. Então, em vez de decidir no quero ou não quero, posso ou não posso pagar, a gente precisa fazer uma decisão de compra mais no sentido de isso ou aquilo. Compro isso agora, ou deixo esse dinheiro para comprar outra coisa outro dia que eu queira mais, ou deixo esse dinheiro para o sonho tal que eu estou querendo conquistar, ou deixo esse dinheiro para montar minha reserva para poder ter mais tranquilidade. A gente precisa comparar essa compra atual com algo mais importante para conseguir ver se essa compra atual é importante ou não, para decidir se compra ou não. A gente tem uma atitude meio passiva frente ao dinheiro, é quase como se ele fosse se gastando sozinho e sumindo sozinho, né? E a gente vai crescendo e vai meio que esquecendo dos nossos sonhos. A gente acaba indo, vivendo um dia depois do outro e vai se agradando de vez em quando e vai vivendo para pagar boleto, né? Mas o que tu quer conquistar? Como é que é a vida que tu quer viver?
Como tu tá usando o teu dinheiro hoje? Tá te aproximando disso ou tá te afastando? E o que que tu precisa fazer para te aproximar dessa vida que tu quer viver? É tu que manda no teu dinheiro, é tu que decide para onde ele vai e para onde ele não vai. Então planeja para onde ele vai e para onde ele não vai. Define isso para os próximos meses e entende qual é o ganho para ti de não gastar esse dinheiro, de ficar com esse dinheiro. Depois de feito esse passo para diminuir os gastos, para entender para onde o dinheiro está indo, aí a gente vai para o passo de fazer mais dinheiro, porque daí mais dinheiro vai ser muito mais útil. A gente consegue alocar esse dinheiro de uma forma melhor, a gente define para onde ele vai e não deixa ele simplesmente entrar e escorrer pelos furos e aumentar os furos do nosso balde financeiro. O dinheiro é uma ferramenta, ele não tem personalidade, ele não se gasta sozinho. E como qualquer ferramenta, a gente pode usar para construir algo ou para destruir. A maioria das pessoas está usando o dinheiro de uma forma destrutiva, está olhando só para o agora, gastando só para o agora e o futuro que se rale, depois eu vejo. Só que o futuro chega e chega com problemas e a pessoa se desespera e não consegue resolver e acaba dependendo de outras pessoas e gerando problema para outras pessoas. Isso é usar o dinheiro de uma forma destrutiva. Como é que tu pode usar o teu dinheiro para construir a vida que tu quer viver? Como é essa vida que tu quer viver? E o que que tu precisa fazer hoje para se aproximar disso, para começar a conquistar isso? Eu sei que isso são perguntas profundas que dão trabalho, mas te dá uns minutinhos para conseguir analisar isso, decidir o que que tu quer para tua vida, o que que tu quer conquistar, qual é o ganho de gastar menos hoje, para começar a construir uma vida melhor e para conseguir viver mais satisfeito. Aí, o workshop de organização financeira que eu falei no começo do vídeo era mais voltado para pessoas que tinham uma pequena empresa, para separar as finanças da empresa das da pessoa. Só que acabou que a parte da empresa do workshop ficou bem pequena e o maior foco ficou na organização financeira pessoal. Então, mesmo que tu não tenha uma empresa, esse workshop pode ser bem interessante para ti. Lá eu dou uma planilha bem facinha de usar e que tu consegue projetar para o futuro, para conseguir enxergar como é que tu tá para o futuro e o que tu precisa fazer hoje para conquistar um futuro melhor. E o workshop tem garantia de 7 dias, então se tu não gostar, basta pedir o reembolso. Vou deixar o link na descrição junto com o meu contato. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu te respondo. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima. Tá com todos os totais. Sim, 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 sim. Nossa, não consigo começar. Ai, por um momento achei que não tava gravando. Chegou a me dar até um calorão.